Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de gravitação. A partir de agora, a gente vai deixar o lado histórico um pouco e vamos continuar evoluindo na parte histórica, mas agora entrando nos fundamentos da gravitação. A aula de hoje, nós vamos falar basicamente de Isaac Newton. Newton, talvez é considerado, entre a maioria dos filósofos da ciência, talvez o cientista mais importante da história. É claro que dar importância porque às vezes fizeram coisas tão diferentes que se complementam. Mas Newton, o conhecimento dele fez com que a humanidade desse um salto evolutivo tremendo. E é com Newton que se Caramba, fugiu a palavra. Com Newton que se estrutura... Oi? Consolidou? Não entendi. Consolidou? Que consolidou isso. Os pilares da física que vai sustentar toda a física clássica moderna. O estudo da física de Newton a gente chama de física clássica. Isaac Newton era inglês, viveu de 1642 a 1727. E a sua principal obra, que vai dar os fundamentos da mecânica clássica, é o Philosophia Naturalis Principia Mathematica, nome em latim, que traduzido seria Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Filosofia natural é o que hoje a gente pode chamar de física, que está todo o fundamento matemático da física, tá? Principalmente da mecânica. Então, o estudo do trabalho do Newton, essa palavra está na ponta da língua e está fugindo, que raiva. Mas estruturou o que nós chamamos de mecânica clássica. Consolidou. Pronto. Então, a mecânica clássica é a mecânica pautada nos trabalhos de Newton. As leis de Newton são os pilares da mecânica clássica. Então, didaticamente, a gente divide a mecânica clássica em toda a parte que envolve as leis de Newton, chamado de mecânica newtoniana, uma parte que vai envolver os trabalhos de Joseph-Louis Lagrange, que a gente vai trabalhar com o princípio de Lagrange, chamado de mecânica lagrangiana, e outra que vai envolver os trabalhos de Hamilton, que a gente vai chamar de princípio de Hamilton, e vai consolidar, agora veio a palavra, a mecânica hamiltoniana, tá? Então, 3 mecânicas compõem a mecânica clássica: mecânica newtoniana, mecânica lagrangiana e mecânica hamiltoniana. Mas, na verdade, tanto a mecânica lagrangiana quanto a mecânica hamiltoniana não é uma nova mecânica. As duas se baseiam nas leis de Newton. Então, ambas são mecânicas newtonianas. São vertentes da mecânica newtoniana. É uma nova roupagem para a mecânica newtoniana, um novo formalismo matemático, tá? Então, a mecânica clássica tem mecânica newtoniana, lagrangiana e hamiltoniana. E, na essência, tudo isso aqui é newtoniano. A palavra física vai se consolidar como um substituto da filosofia natural. A palavra física vem do grego physis, que significa natureza. Então, estudar física é compreender o comportamento da natureza. E a filosofia natural, o papel dela era compreender também o funcionamento da natureza. Então, a filosofia natural é a física na sua essência. Os princípios matemáticos da filosofia natural, nome em latim, Philosophia Naturalis Principia Mathematica. A gente sintetiza esse nome gigantesco, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, apenas por Principia. Então, você ouviu falar Principia, você está falando da obra clássica de Newton, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Deixa eu só passar aqui e ver uma coisinha aqui.
Então, o Principia, ele parte de algumas definições, tem um conjunto aí de definições, depois ele parte com seus axiomas ou leis, que é muito interessante. A primeira definição que aparece no Princípio é essa, definição 1. A quantidade de matéria é uma medida da mesma, aumentando a partir da densidade e do volume conjuntamente. Ele chama de quantidade de matéria algo que é uma medida a partir da densidade e do volume conjuntamente. Então, Newton está chamando quantidade de matéria, que eu vou chamar aqui de Q, uma relação entre densidade e volume. É o produto desses dois. Então, densidade é essa quantidade de matéria pelo volume. Espera, mas essa quantidade de matéria é o que nós chamamos de massa. Então, Newton define massa como sendo quantidade de matéria, e densidade passa a ser massa sobre volume. Na época de Newton, massa era definida como a quantidade de matéria. Hoje, não. Hoje, massa é uma coisa e quantidade de matéria é outra. Quantidade de matéria é quantificar, é contar quantas partículas uma estrutura material tem. A gente mede quantidade de matéria em mol. E massa é, como Newton mesmo definiu, massa é uma medida da inércia. Então, massa é uma medida da inércia. O que é inércia? A tendência do corpo ficar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então, quanto maior a massa, se o corpo estiver em repouso, mais ele tende a continuar parado. Quanto maior a massa, se o corpo estiver em movimento, mais ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, essa é uma definição que está lá no Princípio. Outra definição. A quantidade de movimento é uma medida da mesma, aumentando a partir da velocidade da quantidade de matéria conjuntamente. Ele chama de quantidade de movimento, vamos simbolizar pela letra P, a quantidade de matéria, que é massa, e a velocidade do corpo. Então, P igual a M vezes V. Isto é a quantidade de movimento que Newton define. E a definição 3, a vis incita, ou força inata da matéria, é o poder de resistir pelo qual cada corpo, tanto quanto naquela direção, continua no presente estado, se estiver em repouso, ou movimento uniforme na direção daquela linha. Aqui está a essência da lei da inércia. São 3 definições, tem outras no Princípio. Eu não vou colocar todas aqui, mas ele vai colocando definições para depois explicar as suas leis. Olha como aparece no Princípio aqui, ó. Axiomas ou leis do movimento. A primeira lei de Newton. Cada corpo, ou melhor dizendo, todo corpo, continua o seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, a menos que seja compelido a mudar o seu estado por uma força impressa sobre ele. Então, Newton diz, essa é a primeira lei, todo o corpo tende a se manter em repouso ou em movimento uniforme, em linha reta, movimento retilíneo uniforme, a menos que alguma força atue sobre ele. Essa é a primeira lei de Newton. É assim que está escrito no Princípio. A segunda lei de Newton. A mudança do movimento é proporcional à força motriz impressa e é feita na direção da linha na qual a força é impressa. Então, a mudança do movimento, o que ele está chamando de mudança de movimento? Movimento é quanto de movimento um corpo tem, a quantidade de movimento. Ele está falando que a variação da quantidade de movimento, se ela varia como? Varia no tempo. É proporcional à força aplicada sobre ele.
Essa é a segunda lei de Newton, tá? Esta é a segunda lei de Newton, do jeito que está no princípio. E a terceira lei, para toda ação, existe sempre uma reação igual e oposta, ou ação mútua entre dois corpos, um agindo sobre o outro, são iguais e de direção dirigida em partes contrárias. Esse é o princípio da ação e reação, como está no livro Princípio de Newton. A gente pode adaptá-las numa linguagem mais moderna. Vamos ver como que ficam as 3 leis de Newton numa linguagem mais moderna. A primeira lei é a lei da inércia, que já tinha sido desenvolvida por Galileu. Newton apenas generalizou essa lei. Vamos analisá-la. Primeira lei é a lei da inércia. Todo e qualquer corpo livre da ação de forças, ou se houver força sobre ele, mas com resultante nula, este corpo só poderá se encontrar em 2 condições distintas. Ou esse corpo está em repouso, parado, né? Velocidade igual a 0, condição essa chamada de equilíbrio estático, ou esse corpo está em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. E se você analisa o texto de Newton, você vai ver que ele se refere a isso de tal maneira que a recíproca é verdadeira. O que é a recíproca é verdadeira? A análise de trás para frente também funciona. Significa que todo corpo que tiver com velocidade constante, a força resultante é nula. Todo corpo que tiver parado, a força resultante é nula. Então a lei da inércia, na essência, ela diz isso. A soma das forças que age sobre um corpo, se essa soma for 0, ou esse corpo está parado, velocidade igual a 0, ou esse corpo está em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. É isso que diz a lei da inércia. E todo corpo que tiver com velocidade constante, a soma das forças vai dar 0. Todo corpo que tiver parado, a soma das forças também vai dar 0. Esta é uma verdade. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Ela diz que a soma vetorial das forças que atuam sobre um corpo de massa m é proporcional à taxa de variação do momento linear do corpo. O tanto que o momento linear ou quantidade de movimento do corpo varia no tempo, dá a soma das forças. Esta é a segunda lei de Newton. Vamos analisá-la um pouco mais em detalhe. E eu falo, professor, quando eu estudei a segunda lei de Newton, ela não diz que F igual a m vezes A? E Newton não escreveu assim? Newton disse que a soma das forças é igual à derivada do momento linear no tempo. É a taxa de variação do momento linear. Mas o que é a soma das forças? É força resultante. Então Newton diz que a força resultante é a derivada do momento linear no tempo. Mas quem é momento linear? Momento linear é massa vezes velocidade. Então, se eu substituir ali na equação, isso aqui vai ficar a força resultante é igual a derivada no tempo da massa vezes a velocidade, que é o momento linear. Como a massa é constante, ela sai da equação. Fica massa derivada da velocidade no tempo. Então, força resultante é igual a massa derivada da velocidade no tempo é a aceleração. Tá aí. Então, isto é a segunda lei de Newton. Modernamente, a gente costuma escrevê-la assim.
Mas Newton escreveu assim, com essa cara, tá? E a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E ele desenvolveu a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Diz que para toda ação há uma reação de igual valor e sentido contrário. Ou seja, a terceira lei de Newton diz que se um corpo A aplica uma força num corpo B, força de A em B, o B reage com uma força igual e oposta, força de B em A. De tal maneira que a força de A em B é igual ao negativo da força de B em A. Essa é a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Então, essa passa a ser o princípio da ação e reação. Toda vez que uma força age, alguém está reagindo sobre ela. Então, forças atuam aos pares. Você dá um soco na parede, a parede deu uma paredada na tua mão com a mesma força. Se você der um soco na cara de alguém, aquele alguém deu uma carada na sua mão com a mesma força. Então, as forças são iguais e opostas. Essa é a terceira lei de Newton. Veja, Newton, historicamente, Newton foi, a gente pode falar sem sombra de dúvida, o maior cientista que já existiu até o momento. Tá? Einstein é muito importante, vários outros são muito importantes, mas a base, quem dá os fundamentos para tudo isso é Newton. Agora, Newton, ele não tira isso do nada. Ele também vai ter seus precursores, em quem ele se baseia. Newton foi um cara fantástico do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do potencial em física. Newton, um cara fantástico. Mas era um cara de caráter duvidoso, era arrogante, era ranzinza, pisava em quem cruzasse o seu caminho. Se alguém tiver curiosidade um pouco mais sobre Newton, tem lá no YouTube, no mesmo local que vocês assistem essas aulas, tem uma aula de História da Física que eu falo um pouco mais da vida de Newton. Mas Newton era um cara complicado, mas ele teve um biógrafo, alguém que escreveu sobre a vida dele. E ele narra que certa vez perguntaram para ele por que ele enxergou mais longe do que todo mundo, querendo saber por que ele conseguiu descobrir tudo isso e os demais não. Então perguntaram ao Newton, por que você enxergou mais longe do que os outros? E Newton respondeu, se eu enxerguei mais longe do que os outros, foi porque eu me apoiei sobre ombros de gigantes. Quem eram os gigantes que ele se referia? Newton se apoiou nas teorias de dois grandes pesquisadores, Kepler e Galileu. Então esses eram os gigantes para Newton. E Newton vai beber na fonte de Kepler e Galileu. E em Kepler já havia uma discussão sobre a noção de força. Tá? A noção de força aparece em Kepler. Então, olha, a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, e a terceira lei de Kepler, que é a lei harmônica, lei das relações dos períodos e das distâncias, indicam que os planetas movem-se mais lentamente quando estão mais distantes do Sol. Aqui uma tabela que nos mostra isso. Vamos considerar a terceira lei de Kepler. A relação do cubo dos períodos tem que ser igual à relação do quadrado dos raios. Essa é a terceira lei de Kepler. Então está aqui a distância ao Sol. Aqui está o período, tá? O tempo que ele leva. Vamos pegar, por exemplo, isso aqui é para a Terra.
Qual é a distância da Terra ao Sol? Uma unidade astronômica. Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol? 1 ano. Então, se eu colocar aqui um para a Terra e 1 para a Terra, você vai ter uma constante ali unitária. Mas se nós pegarmos um planeta que está com o dobro de distância da Terra, o período dele vai para 2,82. Se você pegar um planeta que está 4 vezes mais longe que a Terra, o período dele vai levar 8 anos. Ou seja, quanto mais longe do Sol, maior é o período dele. Maior é o período, quer dizer, mais tempo ele leva para dar uma volta em torno do Sol. E aqui o cálculo da velocidade do planeta. Quanto mais longe do Sol, mais lentamente anda o planeta. Isso são dados tirados de Kepler. Kepler chegou a conjecturar sobre qual seria a causa física que leva a esse comportamento. Por que o planeta mais longe do Sol anda mais devagar? Kepler ele vai fazer algumas comparações. No livro dele, Mysterium Cosmographicum, tá? Ele compara os períodos de translação dos planetas. Então, aqui nós temos uma tabela de período de translação dos planetas. Então, cada coluna aqui, ó, estão os períodos que os outros planetas teriam caso possuíssem velocidades iguais. Tá? A velocidade igual ao planeta da coluna do topo. Então, veja o seguinte. O aumento da distância resulta não só no aumento no período de translação, mas também a diminuição da velocidade. E essa diminuição de velocidade se dá de maneira linear. Então, aqui o período dos planetas. Vamos pegar se a Terra tivesse a mesma velocidade de Saturno, a Terra teria um período aí de 1174 dias. Então, ele vai fazendo essa proporção. E Kepler, analisando esses dados, ele conclui que deve ter algo que responde por essa diminuição linearmente da velocidade do planeta com a distância. Então Kepler começa a buscar isso. O que faz a velocidade do planeta diminuir com a distância? E Kepler é levado a elaborar um conceito de força. Então, para Kepler existe uma força causal nisso. Tá? Essa força que desenvolve uma causa eficiente do movimento dos planetas. E é esta força que é responsável pela diminuição da velocidade dos planetas com a distância. Entre duas obras do Kepler, o Mysterium Cosmographicum e a Epítome da astronomia copernicana, Kepler procura passar uma noção mais animista de força. Animista é como se a força tivesse uma vontade própria, tá? É uma propriedade ativa dos objetos. Ele começa a falar, parece que a força é como algo mágico, e ele começa a desenvolver uma ideia de uma força como algo mais mecânico. A analogia, esta, está sempre presente em Kepler, é entre força de atração gravitacional e magnetismo. Para Kepler, quem deve provocar essa diminuição da velocidade dos planetas é a gravidade. E ele faz uma comparação entre gravidade e magnetismo entre ímãs. Kepler favorece a analogia com o magnetismo em detrimento da primeira analogia que ele havia considerado, isto é, com a luz. Ele vai fazer uma comparação com a luz, pois ele já conhecia a lei de atenuação da luz com o quadrado da distância da fonte. Quando você acende uma fonte luminosa, imagina que uma vela. Essa vela emite um brilho. Esse brilho diminui com o quadrado da distância. Se a distância que for uma unidade, aqui é brilho. Brilho e distância. Se a distância for uma unidade, o brilho vale uma unidade.
Se você dobra a distância para 2 unidades, o brilho cai 4 vezes. Se você aumenta a distância para 3 unidades, o brilho cai para 9 vezes, para 4 unidades, 16 vezes. Ou seja, o brilho é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Kepler já percebia esse efeito na luz. E ele acha que a força entre os planetas deve obedecer a uma lei parecida. Uma força que se atenua com o quadrado da distância causaria velocidades planetárias diferentes das que são observadas. Então ele supõe, assim, que a força varia inversamente com a distância. Essa é uma ideia que Kepler já tinha desenvolvido. Kepler concebe a força solar uma virtude, ou seja, como se essa força tivesse um poder próprio, uma emissão ou emanação imaterial do Sol que se dá como que por filamentos até o planeta. Então, do mesmo jeito que o Sol emite luz do planeta, ele emitiria alguma coisa que provocaria a força. E Kepler supõe que essa força emanada pelo Sol seria uma força tipo magnética, como se fosse um ímã agindo sobre um prego à distância. E ele agiria de maneira análoga a um vórtice, uma correnteza, algo que flui pelo espaço, varrendo o espaço e carregando assim os planetas. Essa ação não retilínea seria provocada pela rotação dos corpos do Sol. Então Kepler pensa que o Sol está emanando uma força que vai caindo com o inverso do quadrado da distância aí, e que provocaria a rotação dos corpos em torno do Sol, que faria com que os planetas girem em volta do Sol. Essa emanação do Sol deveria causar um movimento circular. A forma elíptica que o próprio Kepler descobriu resulta da interação entre a força solar e o magnetismo de cada planeta. Então Kepler passa a acreditar no seguinte: o Sol estaria aqui, ele emitiria uma força para todo o espaço aqui invisível, e essa força, ao agir sobre o planeta, que está o planeta, faz com que o planeta gire. E este movimento seria circular. Porém, devido ao magnetismo do planeta, ele forçaria e deformaria essa circunferência, deixando ele uma elipse. Então Kepler vai teorizar essas coisas. De todo modo, o alvo que Kepler segue perseguindo é uma noção tanto quanto possível quantificável de força. Ou seja, ele queria desenvolver uma ideia na qual ele pudesse medir essa força. Então, a noção de força era muito importante para Kepler. E em Kepler, está aqui o trabalho Astronomia Nova de Kepler. Ele diz: a verdadeira doutrina da gravidade contém os seguintes axiomas. Ele propõe: toda substância, enquanto corpórea, nasceu de modo a encontrar-se em repouso em todo lugar em que foi isoladamente colocada, fora da esfera de um corpo cognato semelhante. Ele fala: a gravidade é uma disposição corpórea mútua entre corpos cognatos. Cognatos aqui é semelhantes, tá? Para unir ou unir-se conjuntamente. Assim, a Terra atrai uma pedra muito mais do que a pedra atrai a Terra. A força magnética está na mesma ordem dessas coisas. Veja, Kepler põe que a gravidade é uma atuação entre corpos materiais. Então veja que Kepler desenvolve uma noção de gravidade. Só que ele coloca: a Terra atrai uma pedra muito mais do que a pedra atrai a Terra. Kepler afirma isso. Lembra que Kepler é anterior a Newton. Então Kepler fala que temos a Terra e aqui temos uma pedra. Kepler diz que a Terra atrai a pedra com uma força assim. E a pedra atrai a Terra
com uma força assim. Ou seja, a força que a Terra aplica sobre a pedra é maior do que a força que a pedra aplica sobre a Terra. A gente sabe, depois com Newton, que isso não é verdade. Ação e reação, essas forças são iguais e opostas. Mas Kepler, na sua análise da gravidade, ele conclui isso. O corpo maior aplica uma força muito maior no corpo menor do que o corpo menor aplica ao corpo maior. E ele fala que isso vale para o magnetismo também. Kepler diz: os corpos celestes, se principalmente colocarmos a Terra no centro do mundo, não são atraídos para o centro do mundo, enquanto o centro do mundo, mas para o centro de um corpo cognato esférico, a saber, a Terra. Consequentemente, onde se encontra localizada a Terra, ela será conduzida por suas forças animais e os corpos graves, os corpos pesados, serão atraídos para ela. Então Kepler conclui o seguinte, que a Terra atrai corpos. Então não é o centro do mundo que atrai corpos, mas sim a Terra, diferente de Aristóteles. Kepler coloca, se a Terra não fosse redonda, os corpos graves, os corpos pesados, não poderiam em todo lugar ser atraídos em linha reta para o ponto médio da Terra, mas poderiam ser atraídos para diferentes pontos a partir de diferentes lados. Mas como isso não acontece, ele conclui que a Terra é esférica. Kepler fala, se duas pedras forem colocadas num lugar do mundo próximas uma da outra, fora da influência de algum corpo cognato, essas pedras, de modo semelhante a dois corpos magnéticos, podem vir a unir-se em algum lugar intermediário, cada uma aproximando-se da outra por um intervalo proporcional ao volume da outra. Kepler diz isso. Se você pegar duas pedras, pedra 1 e pedra 2, e colocá-las longe de tudo, longe da Terra, de tudo, uma situação imaginária, solta longe de todo o restante do universo, essas pedras vão se atrair semelhante a forças magnéticas entre ímãs e vão se juntar num ponto intermediário aqui, ó. E ele mostra que esta força, como que ele coloca aqui? Ele coloca que por um intervalo proporcional ao volume da outra. Ou seja, quanto maior o volume da pedra, maior essa força. Então veja que ele começa a abstrair como quantificar essa força. Ele pensa em termos de volume. Newton vai mostrar que não é, mas sim a massa. Kepler coloca, se a Lua e a Terra não forem retidas por uma força animal ou qualquer coisa semelhante, e qualquer que seja o seu circuito, a Terra poderia ascender para a Lua cerca de uma das 54 partes do intervalo, e a Lua poderia descender para a Terra cerca de 53 partes do intervalo, e elas poderiam unir-se. Então, Kepler diz, se não existisse mais nada a não ser a Terra e a Lua, a Terra está aqui, a Lua está aqui. Kepler diz, se não existisse mais nada entre a Terra e a Lua, as duas poderiam se atrair, ele dividiria isso aqui, vamos supor, em 100 partes. Kepler calculou que eles deveriam se unir aqui na parte número 54, 53, 54. Então a Terra viria para cá e a Lua viria para cá. Iriam se juntar mais ou menos nessa parte. E ele fala, se a Terra cessasse de atrair as águas para si, todas as águas do mar poderiam seguir em direção ao corpo da Lua. E Kepler observa que a Lua tem um efeito sobre as marés. Galileu também, mas Galileu não conseguiu dar uma resposta adequada por que a Lua interfere nas marés. Maré é um movimento de subida e descida das águas do mar. Kepler também observa isso. Mas veja que Kepler ele faz uma noção de força e de força gravitacional. Então agora gravidade
começa a ser sinônimo de uma força. Uma força atrativa. A gravidade é uma força atrativa. Então, e a partir dos trabalhos de Kepler, ele começa a mostrar como que isso funciona. Ele infere alguns cálculos, mas não estava de todo certo, óbvio. Newton vai beber na fonte de Kepler e de Galileu, tá? E Newton vai discutir sobre a força gravitacional. E ele vai perceber que aquilo que nós chamamos de peso de um corpo tem a ver com a força com que a Terra puxa o corpo para o seu centro. O peso de um corpo é a força da gravidade sobre aquele corpo. Então, peso de um corpo é a força da gravidade. Na Terra, um corpo de massa m na superfície da Terra recebe uma força que a Terra aplica no corpo, puxando o corpo para baixo. Esta força é o peso e é o sinônimo de gravidade. Então, a gravidade passa a ser a força peso a partir de agora, nos trabalhos de Newton. E ao menos aqui na Terra, peso é definido como a força com que a Terra atrai o corpo para o seu centro. E veja, pela segunda lei de Newton, a soma das forças é igual ao produto da massa pela aceleração. Mas qual força que age no corpo aqui? Somente uma, o peso. Então a soma das forças é o peso. É igual à massa. Qual a aceleração com que o corpo cai? A da gravidade. Então é o G. Então, peso do corpo é massa vezes aceleração gravitacional. Peso do corpo é a massa vezes aceleração gravitacional. E isso, agora, isso aqui para a gente é sinônimo de força de gravidade. É a gravidade que a Terra aplica sobre o corpo, que é popularmente o peso do corpo. Newton, no seu princípio, ele faz várias análises. E uma delas diz: se um corpo se move em elipse, então isso é proposto encontrar uma lei de força centrípeta tendendo ao centro da elipse. Olha o desenho de Newton. Se o corpo descreve um movimento elíptico, então deve surgir uma força que aponta para o centro dessa elipse. Newton fala: se você tiver uma elipse qualquer e um corpo se move aqui, ó, vai surgir uma força que empurra o corpo para o centro da elipse. Essa força Newton chama de força centrípeta. E Newton vai analisar, ele vai falar: força centrípeta sempre vai se manifestar em trajetórias curvas. Toda vez que você tiver uma trajetória curva, uma força se manifesta apontando para o centro da trajetória, centro de curvatura. E Newton chama isso de força centrípeta. Claro que se tem força, tem aceleração. Newton chama essa aceleração de aceleração centrípeta. E Newton vai mostrar, a gente vê isso lá em Física 1, tem como chegar nessa equação, não vou fazê-la aqui, que a aceleração centrípeta é o módulo da velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Módulo da velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Se tem uma aceleração, então pela segunda lei de Newton tem uma força. Força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. É mv² sobre o raio. Esta força centrípeta, ela atua como resultante de um movimento curvo. Então, quando você tem um movimento curvo, resultante das forças aponta para o centro da curva. E Newton vai discutir isso no princípio também. Então é uma maneira de entender forças agindo sobre corpos.
Enquanto Kepler define leis de movimento de planetas, Galileu constrói a cinemática da física. E Newton vai determinar as forças agindo nos corpos. Newton vai construir a dinâmica da física nesse caso. E ele vai chegar na lei da gravitação universal. Primeiro vamos falar da lei, depois vamos ver como Newton chega na lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal, Newton fala, como Kepler colocava, ele vai beber lá na fonte de Kepler. E Newton vai chegar na seguinte conclusão: matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Vou repetir. Matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Primeiro, o que é a gravidade? Newton começou estudando a Terra. Aí ele vai lá em Kepler e aplica isso aos planetas e vê que funciona. E aí ele deduz, a partir da dinâmica planetária de Kepler, Newton chega na equação geral da força gravitacional. Newton chega na equação geral da força gravitacional. E aí Newton mostra que essa força de gravidade vale tanto para uma pedra atraindo outra, como a Terra atraindo a Lua, como o Sol atraindo a Terra. Newton vai mostrar que as leis da física que funcionam aqui no chão da Terra são as mesmas leis da física que funcionam no espaço sideral. Ou seja, as leis da física terrestres é igual, ou são iguais, às leis da física celeste. Ou seja, as leis da física são as mesmas na Terra e no céu. Até Newton, muitos acreditavam que o céu era uma coisa divina, que lá as leis eram outras. Mas Newton mostra que não. E ele vai analisar a força gravitacional deduzindo a partir da interação entre o Sol e os planetas, para depois generalizar isso para todos os corpos. Newton, ele generaliza e ele mostra, se eu tenho um corpo de massa emão e um corpo de massa eminho, tá aqui, a uma distância r um do outro, eles vão trocar uma força exclusivamente atrativa chamada força gravitacional. Quem cria a força gravitacional? É a matéria, é a massa do corpo. Então, força gravitacional é criada pela massa, pela matéria. Tem matéria, vai ter força gravitacional. Dois corpos de massa vão se atrair mutuamente. Um atrai o outro, tá? É isso que vai acontecer. Dois corpos de massa se atraem mutuamente, com uma força que é diretamente proporcional ao produto das massas, emão vezes eminho, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. A distância r, então, é sobre r quadrado. Kepler já havia falado que deveria ser com o inverso do quadrado da distância. Kepler falou que talvez dependeria dos volumes, mas não. Newton mostra que depende das massas. Essa força é só atrativa, não existe gravidade repulsiva, pelo menos até onde conhecemos no momento presente. Quem cria a gravidade é a matéria. Então, gravidade é uma força onde todo corpo de massa atrai qualquer outro corpo de massa. Vocês aí, nesse instante, que estão olhando para a tela de um computador. O computador tem massa e vocês têm massa. Vocês estão atraindo o computador e o computador está atraindo vocês com uma força gravitacional, calculada por essa expressão. Olha na sua casa, à sua volta, e pegue dois objetos quaisquer. Pega ali, por exemplo, uma cadeira e uma mesa. Ambos têm massa. A cadeira atrai a mesa e a mesa atrai a cadeira, com uma força dada por isso aqui. Onde G é uma constante de proporcionalidade. O menos aqui é só para dizer que se eu orientar o eixo R positivo para cá, a força que age nesse corpo é contrária ao eixo. Só para isso. Mas a força da gravidade, na essência, ela é o seguinte. Se eu pego dois corpos materiais, massa M1
e outro corpo, massa M2. Separados por uma distância R de centro a centro, de um centro de um corpo ao centro do outro. Em módulo, Newton diz que a força da gravidade é diretamente proporcional, aqui tem uma constante G, que é uma constante de proporcionalidade, ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esta é a lei da gravitação universal. Vale para quaisquer dois corpos de massa. Quaisquer dois corpos. Por exemplo, eu tenho aqui um mouse e uma calculadora. Ambos têm massa. Se ambos têm massa, então significa que eles produzem gravidade. Um está atraindo o outro agora, com uma força que é G, que é uma constante de proporcionalidade, vezes a massa do mouse, vezes a massa da calculadora, dividido pela distância entre eles ao quadrado. É assim que se calcula a lei da gravitação universal. Professor, Pois não? a G é a constante de proporcionalidade. De onde que ela surge? Eu sempre tive essa dúvida. Eu vou mostrar para vocês, tá? A gente vai ver como que ela foi medida. Tá? Como que ela surge aqui? Como que ela surge aqui é pela proporcionalidade mesmo, tá? Toda vez que tem grandezas proporcionais, isso, 6,67, 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Eu vou mostrar para vocês como que ela foi obtida. Mas, recapitulando, a lei da gravitação ela é dita universal, porque se ela funciona para dois corpos de massa, quaisquer dois corpos que tiver massa no universo vão trocar força de gravidade, dada por essa expressão. Então, Júpiter e Saturno se atraem mutuamente, massa de Júpiter vezes a massa de Saturno, dividido pela distância entre Júpiter e Saturno ao quadrado, vezes a constante de proporcionalidade de Gzão, dá a força gravitacional. Vamos ver como que Newton obteve a equação da força gravitacional. Bom, Newton vai basear em Kepler. Kepler diz, imagina aqui o Sol e aqui um planeta. Kepler diz que as órbitas dos planetas são elípticas. Mas Newton já calculou a excentricidade dessas elipses e viu que elas são muito pequenas. Então você pode aproximar essa elipse por uma circunferência. Então está aqui, Newton aproximou por uma circunferência. P é um planeta, S aqui é o centro, é o Sol. A distância do planeta ao Sol é R. E o Sol aplica uma força no planeta. Então, de acordo lá com o que Kepler havia analisado, Newton concorda e vai considerar a força com que o Sol age sobre o planeta. É uma força F. Esta força, ela é centrípeta, ela aponta para o centro da circunferência. Então ela aponta para o Sol. Então é uma força central ou centrípeta. E Newton vai calcular essa força pela equação de força centrípeta. A força aqui seria a gravidade, mas ela é centrípeta. Então a força da gravidade, que é a força centrípeta, é a massa vezes a aceleração centrípeta. Massa de quem? Massa do planeta, vezes a aceleração centrípeta do planeta. A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre raio. Então, essa é a força da gravidade que age aqui no planeta. Mas como medir essa velocidade do planeta? Se o planeta descreve uma circunferência, a circunferência tem um comprimento 2πr. Se eu pegar o comprimento e dividir pelo tempo, me dá velocidade. Então, a velocidade é o comprimento 2πr dividido pelo tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol, que é o período do planeta, t. Então, a velocidade do planeta é 2πr sobre o período, que lá o Kepler usa, que é o ano do planeta. Se eu pegar e levar os dois lados ao quadrado, v²
vai dar 2π ao quadrado, fica 4π quadrado. R ao quadrado, T quadrado. Está aqui. Se eu substituir V quadrado aqui, ó, então vai ficar massa do planeta, 4π quadrado R quadrado sobre T quadrado, dividido por R. O R de baixo com R quadrado de cima cancela. Sobra 4π quadrado, massa do planeta, vezes a distância do planeta ao Sol, dividido pelo período ao quadrado. Esta é a força gravitacional que está agindo sobre o planeta. Newton multiplicou os dois lados dessa equação por R. Então, se eu multiplicar por R quadrado, ele multiplicou aqui por R quadrado e aqui por R quadrado. Então, R quadrado vezes F é igual a 4π quadrado, massa do planeta sobre T quadrado, R vezes R quadrado, que dá R ao cubo. Então, multiplicando os dois lados aqui por R quadrado, fica desse jeito. Só que Newton já sabia. Das leis de Kepler, T quadrado sobre R ao cubo é uma constante, é a terceira lei de Kepler. Claro que se T quadrado sobre R ao cubo é uma constante, R ao cubo sobre T quadrado também é constante. E aqui você tem R ao cubo sobre T quadrado. Ó. Isso é constante. E 4π quadrado também é constante. Então, 4π quadrado vezes R ao cubo sobre T quadrado, tudo isso dá um valor constante. E Newton vai chamar tudo isso aqui de constante. Então, ele vai pegar isso aqui e vai trocar por uma constante. Então, vai ficar assim, R ao quadrado F. Essa constante, ele chamou de casinho. Só sobrou a massa do planeta aqui. Então, isso vezes isso sobre isso é o casinho, vezes a massa do planeta. Tá aqui, ó. R quadrado F igual a casinho vezes a massa do planeta. Então, daqui Newton tira que a força é casinho, massa do planeta sobre R quadrado. Então, ele mostra que a força gravitacional, isso é uma constante de proporcionalidade. É proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado da distância, como Kepler disse. Está aqui. Mas ele tinha que analisar essa constante aqui. Então, o que ele faz? Ele falou, olha, se tem o princípio da ação e reação, uma força igual e oposta age no Sol. Uma força igual e oposta age no Sol. Esta mesma força, por ação e reação, vai agir no Sol. E ela deve ter este comportamento, ela deve ser covariante. O que quer dizer isso? Variar do mesmo jeito. Então, para o Sol, ela deve ser K, massa do Sol, pela distância Terra ou planeta Sol ao quadrado. Só trocou onde era a massa do planeta pela massa do Sol. Mas ele trocou a constante também, porque ele não sabe se, apesar dele garantir que as forças são iguais, ele não pode garantir que o fator de proporcionalidade é o mesmo, mas ele garante que as forças são iguais. Então, ele escreveu a força que age sobre o Sol com o mesmo comportamento da força que age sobre a Terra. Ele só trocou massa do planeta pela massa do Sol, a distância é a mesma, e ele trocou o fator de proporcionalidade. Tá aí. Mas ele garante que por ação e reação, esta força é igual a esta. Olha, se esta força é igual a esta, então essa expressão eu posso igualar com essa. Essa expressão é casão, massa do Sol, pela distância entre o Sol e o planeta ao quadrado, tem que ser igual a casinho, massa do planeta, dividido pela distância do planeta ao Sol ao quadrado. Essa distância é a mesma dessa, isso aqui cancela. Então, olha, ele isolou as constantes para um lado e as massas para o outro. Casinho sobre a massa do Sol tem que ser igual a casão sobre a massa do planeta. Isso é constante. Ele vai chamar essa relação casinho sobre massa do Sol, que é uma constante, ele vai chamar de G.
Gzão é uma constante de proporcionalidade. Então, passa a massa do Sol para cá multiplicando. A constante Kzinho é a constante G vezes a massa do Sol. É a constante G vezes a massa do Sol. Se ele voltar lá na força que age no planeta, força é Kzinho, massa do planeta sobre distância ao quadrado. Mas Kzinho é Gzão, massa do Sol. Então ele substitui aqui e vai chegar que F igual a Gzão, massa do Sol, massa do planeta, sobre a distância do planeta ao Sol ao quadrado. Esta é a lei da gravitação universal. E isso vai valer para qualquer planeta com o Sol. E Newton vai discutir a essência dessa força que é criada pela matéria, pela massa. Portanto, ela não se aplica somente à Terra e ao Sol, ou ao planeta e ao Sol. Se aplica a quaisquer dois corpos de massa. Por isso que ela é chamada de universal. Dado dois corpos de massa, não importa onde, ela vai ser aplicada. Esta é a lei da gravitação universal. Essa é a essência do nosso curso. Nosso curso é para discutir isso aqui, ó. Tá? Esta é a essência. Então, assim que Newton basicamente analisa o seu problema de interação entre Sol e planeta e conclui que a força da gravidade é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a partir dessa equação, o Newton vai começar a aplicar isso para quaisquer dois corpos de massa. E vai perceber que isso aqui é uma verdade universal. A força de atração entre os planetas é dada por isso, mas a força de atração entre um planeta e um objeto também. A força de atração entre a Terra e a Lua, e aí Newton faz a sua metáfora, que as pessoas falam que aconteceu e provavelmente é uma lenda, que ele estaria descansando ao pé de uma macieira, quando uma maçã vai cair na sua cabeça. Ele estava descansando aqui, ó. E isso aqui provavelmente é uma lenda, mas diz que quando a maçã caiu na cabeça dele, ele refletiu: por que a maçã cai e a Lua não cai? E essa reflexão fez ele pensar e chegar nessa dedução. Aí ele vai mostrar que a mesma força que puxa a Lua para baixo é a mesma força que puxa a maçã para baixo. É a gravidade. Não tem o mesmo valor, mas tem o mesmo padrão. São covariantes, ou seja, escreve-se da mesma forma. E a partir daí, Newton vai começar a fazer toda uma discussão com a força gravitacional na superfície da Terra. Ele já tinha identificado a força gravitacional como sendo peso. Imagina a Terra aqui, ó, de massa emão. A Terra tem massa emão. Imagina um corpo de massa eminho a uma altura h da superfície da Terra. E a uma distância r do centro da Terra. Então, r é o raio da Terra mais a altura h. Vai surgir uma força gravitacional entre o corpo e a Terra. Essa força, para Newton, atua de centro a centro. Vai do centro do corpo para o centro da Terra. E como é ação e reação, a força que age no corpo está no centro do corpo. A força que age na Terra está no centro da Terra. E Newton disse: a força entre o corpo e a Terra é G, emão, que é a massa da Terra, eminho, que é a massa do planeta, dividido pela distância r entre o centro do planeta e o centro do corpo ao quadrado. Mas a força que puxa o corpo para baixo é o peso, mg. Então Newton vai igualar esses dois aqui, ó. Força é igual a peso. Então mg é igual a g, massa do corpo, massa da Terra, dividido por r ao quadrado. Mas quem é r? É o raio da Terra mais h. R é o raio da Terra mais h. Então troco por raio da Terra mais h
ao quadrado. H é a altura do corpo em relação à superfície da Terra. Massa dos dois lados cancela. E aí você obtém uma equação para a aceleração da gravidade em função da massa da Terra, do raio da Terra e da altura do corpo. Veja, até então, só tínhamos medido a gravidade, ou seja, só tinha obtido o valor da gravidade por medidas experimentais, como Galileu fez. E dava 9,81 metros por segundo ao quadrado. Agora, Newton nos apresenta uma equação. Será que ela é verdadeira? Se eu colocar a massa da Terra aqui, raio, não dava para saber. Porque na época de Newton, a gente não sabia o valor da massa da Terra. A gente sabe que a equação tem esse comportamento, mas a massa da Terra era desconhecida. A constante para medir, o G, depende de saber a massa da Terra. Como eu não sei a massa da Terra, eu não consigo medir a constante. Apesar dessa equação ter sido prática para análise, Newton não conseguia fazer cálculos adequados porque ele desconhecia o G e a massa da Terra. Mas ele coloca, se a gente souber a massa da Terra e o G, a gente calcula a aceleração da gravidade por essa expressão. E ele faz medidas ali experimentais para comparar o G para diferentes alturas e perceber se aqui tinha alguma variação. Mas como as alturas eram baixas, essa variação é muito pequena. Mas ele mantém essa expressão. Ele fala, a gravidade agora tem uma expressão. A gente só precisa determinar o G. Se eu descobrir o G, eu descubro a massa da Terra e, conhecendo a massa da Terra, eu calculo a aceleração gravitacional. E ele vai generalizar. Isso não é para a Terra, para qualquer planeta. Então, a aceleração da gravidade de Marte é G, massa do planeta Marte, dividido pelo raio do planeta Marte mais a altura da pedra ao quadrado. Simples assim. Agora, alguém tinha feito a pergunta sobre a constante G. Vamos ver como que foi obtida a constante G. Newton não mediu a constante G. Porém, ele sugeriu, ele deu caminhos para a gente medir. Newton propôs diferentes métodos para medir a constante G ou a massa da Terra. Então, o que Newton fala? Primeira sugestão: medir a atração no laboratório de dois corpos de massa conhecida, separados por uma distância conhecida. Aí eu determino G. Então Newton fala isso. Se eu tiver dois corpos de massa conhecida, então pega um corpo de massa M1, sei lá, de 1 kg. Pega um corpo de massa M2, 1 kg. E separa por uma distância de 1 metro. E com um dinamômetro, mede a força. Mede, faça a leitura. Se você descobrir a força é G, massa de 1, massa de 2, dividido pela distância ao quadrado. Aqui você vai tirar G. G é igual força, R ao quadrado, sobre M1 vezes M2. Falou, se conseguir fazer um experimento assim, você mede G. Problema, se você colocar o dinamômetro, a força gravitacional desses corpos é muito pequena. E o dinamômetro não acusa nada, então você não consegue fazer essa medida, ela não é prática. Outro, Newton fala, medir o desvio de um fio de prumo ou de um pêndulo com relação à vertical próximo de uma montanha com uma massa calculável. Tá?
Então, ele fala, olha, se você tiver uma montanha que você possa estimar a massa da... que você possa estimar a massa da montanha, e você pegar um pêndulo aqui, um fio de prumo, longe da montanha ele está aqui, na vertical. Mas quando eu aproximá-lo da montanha, essa é a vertical. Quando eu aproximá-lo da montanha, ele vai ser atraído por ela e vai sofrer um deslocamento θ aqui, ó. Se eu conseguir medir esse deslocamento, através das forças que agem no pêndulo, eu consigo medir a força gravitacional que age entre a montanha e o pêndulo, o fio de prumo. E com isso, eu consigo determinar a aceleração gravitacional, a constante da gravitação G. Então, Newton sugeriu. Mas ele mesmo fala que a atração entre esferas, cada uma tendo uma densidade média igual à da Terra e uma distância de 1 pé, ele falou que se você separar isso por uma distância de 1 pé ou até 1/4 de polegada, você vai ter um efeito tão pequeno que não vai conseguir medir. Ele fala, o ideal seria aproximar isso de montanhas, mas mesmo montanhas inteiras ainda não seria suficiente para você produzir um efeito perceptível. Então, na prática, ficaria muito difícil. E Newton sugere o seguinte, ó, se a gravidade é G massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado, se ele estiver na superfície da Terra, não precisa do H aqui, ó. Quem é a massa da Terra? Newton faz essa sugestão também. O que é densidade? Densidade é massa dividido pelo volume. Quem é a densidade da Terra? Densidade da Terra é a massa da Terra dividido pelo volume. Mas a Terra não é homogênea. A Terra tem mares, tem rios, tem montanhas, contém ouro, contém chumbo, contém cobre, contém níquel, contém urânio, contém granito, contém quartzo, contém ar. Ou seja, a Terra não é homogênea. Então a massa dela não é homogênea. Mas Newton sugere, a gente poderia medir a densidade média da Terra. Essa barrinha representa a média. Então a massa da Terra vai ser a densidade média da Terra vezes o volume. Massa da Terra é a densidade média da Terra. Volume, se a Terra é uma esfera, vai ser 4/3 de π r ao cubo, que é o volume da esfera. Então, Newton sugere usar, no lugar da massa da Terra, densidade média da Terra vezes 4/3 de π r ao cubo, onde r é o raio da Terra. Se eu substituir, trocar massa por 4/3 de π r ao cubo densidade média, a aceleração da gravidade, aqui ó, r ao cubo com r quadrado cancela, 4/3, o 3 vem para baixo, a gravidade vai ser 4π vezes g vezes a densidade média da Terra vezes o raio da Terra sobre 3. Ele fala, gravidade a gente conhece, raio da Terra a gente conhece. Se eu medir a densidade média da Terra, eu descubro G. E ele vai sugerir qual seria a densidade média. Pegando pequenas amostras de solo, ele fala, olha, a densidade média da Terra deve ficar entre 4 e 6 vezes a densidade da água. Mas é um intervalo muito largo, e aqui você precisaria de números muito precisos. Então, o que Newton... Ele propõe isso, mas a constante da gravitação não havia sido determinada. Pierre Bourget, que viveu de 1698 a 1758, ele realizou as medidas que Newton sugeriu, depois da morte de Newton. Newton morreu em 1727. Ele realizou isso de 1735 a 1744. Ele fez uma expedição para o Peru, aqui próximo do Brasil, subiu o vulcão Chimborazo,
Um vulcão de 6.250 metros acima do nível do mar. Passa um álcool, tá? Tudo. Por que ele escolheu esse vulcão? Esse vulcão tem uma forma regular, que permite determinar o centro de gravidade. O que é o centro de gravidade? É o centro onde a força gravitacional atua. Então, se o vulcão tem uma geometria assim, o centro de gravidade, isso aqui é como se fosse um cone, através de técnicas geométricas você consegue medir aonde que a força gravitacional atua. Então ele escolheu o vulcão por ter uma geometria bem feita, ele iria estimar o centro de gravidade desse vulcão. Vulcão bem alto. E ele realizou as medidas como Newton sugeriu, usando o fio de prumo. Os pêndulos também, né? Então ele fez isso. Ele considerou a densidade média da Terra ρ e a densidade do vulcão aqui, ρ'. Ele aproximou o fio de prumo do pé do vulcão e mediu o deslocamento ΔI. Depois, ele foi numa dada altitude, aproximou do vulcão o fio de prumo e ele se deslocou da vertical ΔII. E ele vai mostrar que o deslocamento angular vai ser dado por 1 minuto e 43 segundos de arco, vezes a densidade do vulcão, dividido pela densidade média da Terra. Como esse cara mediu a densidade média do vulcão, ele estimou pela geometria, ele estimou pela geometria, então ele conseguiria tirar a densidade média da Terra. Ele obteve uma equação para a gravidade, que é essa aqui, ó. Ele mediu 2 pontos, ele usou o fio de prumo em 2 pontos distintos, um na base e outro numa dada altura. Na base, ele chamou de ponto P, na altura de ponto Q. A distância entre P e Q dava uma altura H. E Bolger deduziu a seguinte equação, que a gravidade no ponto Q, lá no alto, é igual à gravidade no ponto P aqui embaixo, que multiplica 1 menos 2 vezes a altura sobre o raio da Terra, mais 3 vezes a densidade da montanha, vezes a altura, dividido por 2 vezes a densidade média da Terra, vezes o raio da Terra. Fazendo as aproximações necessárias, Bolger mediu a densidade da Terra média como sendo 3 vezes a altura entre a base e a medida no alto do vulcão, vezes a densidade da montanha, dividido por 2 vezes o raio, vezes a gravidade no ponto Q, dividido pela gravidade no ponto P, mais 4 vezes a altura, menos 2 vezes o raio. Chegou nessa expressão e mediu a densidade média da Terra. Depois que Bolger fez essas medidas, os físicos pegaram essa medida e colocaram aqui nessa equação com os dados e estimaram G. Então a gente passa a ter um valor para G. Mas era um valor que precisaria de confirmações. As medidas não pareciam não estar tão precisas. Aí Neville Maschierini, que viveu de 1732 a 1811, foi diretor do Observatório Astronômico de Greenwich, na Inglaterra. Ele fez medidas parecidas com a do Bolger, também usando o fio de prumo ali, só que ele foi num outro monte. Ele foi no Monte Skerralion, 1083 metros de altitude. É um monte bem simétrico que permite determinar o centro de gravidade. Olha aqui o monte, como ele é bem simétrico, então dá para determinar facilmente o centro de gravidade dele. E ele fez medidas para garantir o desvio angular, porque esse desvio é muito pequeno. Ele tomou estrelas como referência. Longe da montanha, o pêndulo está na vertical. Ele alinha como estrela. Quando aproxima da montanha, sofre um pequeno deslocamento em relação à estrela. E ele consegue medir esse deslocamento, que é o ângulo θ. E aqui ele vai medir esse ângulo. Baseado nesse ângulo, ele vai chegar no valor da densidade média, igual o Bolger fez. Só que o Maschierini, usando essas medidas
com base no zênite aqui da estrela. Ele fez 76 medidas de 34 estrelas em uma direção e 93 medidas de 39 estrelas em outra direção. E ele vai chegar na densidade média da Terra, porém, enquanto Bolger estava apenas interessado em medir a densidade média da Terra, Maschierini estava interessado em usar essa densidade para calcular a constante G. E ele calcula a constante G e começa a mostrar que os cálculos de força gravitacional de Newton se confirmam. E a partir daí todo mundo começa a usar. Mas havia uma dúvida na precisão dessas medidas, então os físicos queriam ainda medidas mais precisas de G. Aí entra em cena Henry Cavendish. Cavendish viveu de 1731 a 1810. Foi um físico muito importante. Ele também quer medir a densidade da Terra. E com isso ele vai conseguir calcular a constante da gravitação universal. Mas veja, muitos livros de história da ciência falam que foi Cavendish que mediu G pela primeira vez. Nós vimos que não foi. E ele nem estava interessado em medir G, ele estava interessado em medir a densidade da Terra. Mas para medir a densidade da Terra, ele mediu G e mediu a massa da Terra. Então, a gente diz que Cavendish pesou a Terra. E como que ele fez isso? Não foi por nenhum método astronômico e nem topográfico como os anteriores fizeram. Foi um método laboratorial. Ele usou uma balança de torção que o John Mitchell havia inventado. Era esse instrumento aqui, ó. Era uma balança onde aqui você tem um fio. Nesse fio você tem uma haste. Nesta haste você tem presa duas esferas pequenininhas, ó, uma aqui e outra aqui. Essa haste horizontal tinha 1,8288 metros. Ele mediu bem preciso isso. Cada esfera pequenininha aqui, ó, tinha 730 gramas de chumbo cada. E ele aproximou esferas grandes de chumbo de 158 quilogramas cada uma. A distância entre a esfera pequena e a esfera grande era de 230 milímetros. E essa balança, ela tinha sensibilidade para medir forças até 1,74 10 a menos 7 newtons. Isso equivale a 1 sobre 50 milhões de avos do peso de um grão de areia. E era uma balança grande. Tinha 3 metros de altura, 3 metros de comprimento e 60 centímetros de largura. Olha os detalhes dela aqui. O fio segura um travessão, que equilibra duas esferas pequenas de chumbo. Aí você aproxima duas esferas grandes. Se tem força gravitacional, elas vão se atrair. E esse travessão vai girar. Ao girar, ele torce o fio. Daí a chamada balança de torção. É assim que Cavendish fez. O experimento dele era, na essência, um fio que segurava um travessão. Nesse travessão ele colocou bolinhas de chumbo aqui, ó, de 730 gramas cada uma. Ali não mostra, mas ele colocou um espelho aqui, ó, preso ao fio. Não é isso. Ele colocou um espelhinho ali, tá? Aí ele vai aproximar esferas grandes aqui, ó, dos dois lados, um de cada lado, a uma distância R. Essa esfera tem uma massa eminho, essa tem uma massa emão, e vão se atrair gravitacionalmente. Na hora que atrair, esse travessão vermelho vai girar. Isso aqui vai girar e vai torcer o fio. Isso aqui vai vir para cá, ó. Então ele vai sair daqui e vai vir para cá, assim, ó. Ele vai girar. Na hora que ele girar, ele torce o fio, esse espelhinho gira. Ele joga uma luz aqui, ó, no espelho. Essa luz bate e reflete numa prancha, numa parede aqui, ó, que tem uma escala de distância. Quando o fio gira, o feixe se desvia aqui. E ele medindo
essa distância, ele sabe qual é o ângulo que o espelho girou. O ângulo que o espelho girou é o mesmo ângulo que o travessão girou. Se ele conhece o coeficiente torsional desse fio, o torque que o fio sofre é o coeficiente torsional vezes o ângulo. Se ele conhece o coeficiente torsional desse fio, multiplica pelo ângulo, ele tem o torque. Torque é força vezes distância. Então, se ele conhece o torque e conhece a distância de torção até o eixo de rotação, essa distância aqui, D, ele calcula a força atrativa. E conhecendo a força atrativa, conhece a massa, conhece a distância, ele descobre o G. Essa era a ideia de Cavendish, mas ele não queria saber o G, ele queria a densidade da Terra. Aqui detalhes, a esfera menor e a esfera maior. Tá aqui, fio, as esferas pequenas estão aqui no travessão, as esferas grandes se aproximam, o travessão torce. Aqui está a distância R. O fio tem um coeficiente torsional K. E com isso, Cavendish vai medir a densidade da Terra. E, consequentemente, vai descobrir o valor de Gzão e da massa da Terra. Professor, então veja. Pois não? Eu vi um experimento desse em química. Igualzinho, só que o cara conseguia repulsar a matéria com água. Que o poder da magnetização. Precisaria ver o experimento como que é adequadamente. Isso é uma balança de torção. Então, essa é a mesma da lei de Coulomb. Coulomb também usou uma balança dessa para... É só uma balança para você medir força, tá? Para isso que ela serve. Mas se esses metais têm um poder magnético? Não, aí você vai medir a força magnética entre eles, tá? Será que eles têm esse conhecimento? A gente pode... Não, veja, o conhecimento de materiais magnéticos eles tinham, tá? Os metais, a maioria deles são paramagnéticos, então não há força-atração. Pega alumínio e aproxima de ferro, não acontece nada. Pega alumínio e aproxima de cobre, cobre de ferro, ferro de zinco, zinco de chumbo, chumbo de ouro. Não vai acontecer. Só vai acontecer quando você produzir alguns minérios de ferro, como Fe3O4, de outros materiais ferrosos, que aí você vai ter propriedade magnética. Tá? Mas aí eles usavam chumbo apenas. Chumbo com chumbo não tem nenhuma atração. Eles usavam o mesmo material. Chumbo, isso, exatamente. Não dava diferença. Não, mas mesmo que usasse esferas diferentes, propriedade magnética que era desprezível. Tá. E aqui, olha... pode falar? É que eu lembrei desse experimento, sabe? Aham. E aí, por exemplo, esses caras fizeram besteira? Não. Até que a gente pode reproduzir essas coisas hoje em dia, né? Mas olha, ele tinha que medir o coeficiente torsional do fio. Então olha o que ele fez. O coeficiente torsional do fio, o torque que o fio sofre, é o coeficiente torsional vezes o ângulo. O menos aqui é só quer dizer se o ângulo diminui ou aumenta. Mas em módulo, torque é o coeficiente torsional vezes o ângulo. Como o torque é força vezes distância, e ele pôs dos dois lados a força aqui agindo, então vai ser 2 vezes a força, que é a força da gravidade. G, eminho sobre R ao quadrado. Vezes a distância daqui a aqui, ó, é o tamanho da barra. Barra tem comprimento L, então vezes L. Esse é o torque. Daqui, se esse torque é o mesmo desse, eu posso igualar. Tira o sinal de menos daqui. Então vai ficar Kθ. Kθ é igual a 2G eminho sobre R ao quadrado L. Daqui eu isolo o Gzão. Então Gzão vai ser Kθ R ao quadrado sobre 2 eminho L. Então olha a constante da gravitação como ele isolou. Ele precisa conhecer o coeficiente torsional do fio, o ângulo que o travessão gira, a distância inicial entre as esferas, a massa da esfera maior, a massa da esfera menor e o comprimento do travessão.
Aí ele vai conseguir determinar G. Comprimento do travessão ele conhecia. A massa das duas esferas ele conhecia. A distância da massa maior com a massa menor ele conhecia. O ângulo ele mediu. Ele precisava conhecer o K para obter o G. K é o coeficiente torsional. O que ele fez? Quando ele faz isso, esse travessão, por estar equilibrando, ele oscila. E ele oscila com um dado período. O período de oscilação é como o período de um pêndulo físico. É 2π raiz de I sobre K. Onde I é o momento de inércia daquele travessão com as massas. E K é a constante que está associada ao coeficiente torsional. Esse K é o mesmo deste aqui, ó. Então ele vai tirar o K daqui, ó. Quem é o momento de inércia desse travessão? É a massa da primeira esfera vezes o travessão ao quadrado, mais a massa da segunda esfera vezes o travessão ao quadrado, que vai dar 2mL². Esse é o momento de inércia do travessão. Substituindo, então, o momento de inércia aqui, 2mL² aqui, vai ficar o período com que isso aqui oscila, é 2π raiz de 2mL² sobre K. Eleva ao quadrado os dois lados e isola o K. Então, K vai ficar 4π², 2mL² sobre T². Esse é o coeficiente torsional. E se você pegar este coeficiente torsional e substituí-lo aqui, ó, vai ficar, simplificando a expressão, G vai ficar 4π², R² Lθ sobre Mt². O período de oscilação ele contava, ele via o pêndulo oscilando, ele contava quantas oscilações dava num tempo, dividia pelo número de oscilações e tinha um período. Então agora ele conhece o R, ele conhece o L, o θ, o T e o M. Então agora ele consegue medir o G, ó. Mas ele passou batido. Eu li o artigo original do Cavendish. Você vê que ele não dá importância para isso. Isso ele usou apenas como um andaime para chegar na densidade da Terra. Agora, se o peso de um corpo é G, massa do corpo, massa da Terra pelo raio da Terra ao quadrado, ó. Então corta, massa da Terra é G raio da Terra ao quadrado sobre o Gzão. Como a densidade da Terra é a massa da Terra pelo volume da Terra, se eu substituir a massa da Terra por isso, a densidade da Terra dá 3G sobre 4π raio da Terra Gzão. E é este o valor da densidade da Terra que o Cavendish chega. Ó. É este valor aqui. Veja que para calcular isso ele precisa do Gzão. O Gzão ele calculou aqui, ó. E com isso, ele tira a massa da Terra. Então, para chegar na densidade da Terra, a Cavendish antes calculou a constante da gravitação de Newton e a massa da Terra, que é de 6 sextilhões de toneladas. Mas ele não focou nisso. Ele focou apenas em medir a densidade da Terra. Mas, pelo método experimental laboratorial, o primeiro a medir a constante da gravitação de Newton e automaticamente medir a massa da Terra foi Cavendish, usando esse processo. E qual o valor que ele obteve? Ele chegou que a densidade da Terra é 5,45 gramas por centímetro cúbico. Tá aí. E o Gzão, ele vai tirar dessas relações aqui, ó. Ele não foi o único a fazer essas medidas. A partir dele, muitos outros vão repetir experimentos, tanto astronômico quanto usando balança de torção. Ferdinand Reich, em 1837, ele mediu a densidade da Terra em 5,49 gramas por centímetro cúbico. E a partir da densidade você chega no Gzão. Francis Bailey, em 1842, mediu a densidade da Terra em 5,67 gramas por centímetro cúbico. E a partir daí calculou o Gzão. Bailey e Corno, são dois
pesquisadores, em 1873, mediram a densidade da Terra e falaram que as medidas mostravam que a densidade da Terra ficava entre 5,50 e 5,56 gramas por centímetro cúbico. Philip von Joly, em 1881, mediu a densidade da Terra em 5,69 gramas por centímetro cúbico. E o método de Joly foi bem inovador também. Joly usou um outro método que é bem interessante. Joly usou uma balança de 2 pratos, onde nesse prato aqui P1, ele colocou um corpo de massa M. E tinha um corpo de massa mão maior muito longe daqui. Muito longe daqui não vai afetar. E quando ele coloca o corpo de massa M aqui, isso aqui abaixa. Para equilibrar, ele vai ter que colocar um contrapeso aqui. Então, qual é o peso que ele põe nesse prato? mg, que a massa é igual àquele ali, ele põe aqui para equilibrar. Essa é a força-peso Q1 que age aqui nesse prato. Agora, Joly trouxe esse corpo lá de longe e aproximou do corpo M por uma distância R. Claro que agora vai surgir uma força gravitacional aqui. E vai puxar esse corpo para baixo de novo. Ele usou essa distância como sendo a altura entre a parte superior e inferior de uma torre de 21 metros aqui. E depois foi aproximando para medir a gravidade. E ele viu que a balança deslocou. Agora, ele vai ter que colocar um contrapeso aqui. Esse contrapeso, quanto que ele tem que valer? Ele tem que valer o peso desse corpo, que é mg, mais uma força igual à força gravitacional trocada pelos dois. Porque aqui está agindo a força gravitacional entre Emão e Eminho, e também está agindo o peso de Eminho. Então aqui ele vai ter que colocar um contrapeso que seja o peso de Eminho mais a força gravitacional entre Emão e Eminho para poder equilibrar esse cara aqui. Senão não equilibra. Então foi isso que Joly fez. Foi isso que Joly fez. Então ele vai colocar aqui, para equilibrar esse cara agora, um peso que tenha que ter o valor de G Eminho sobre R quadrado, que é a gravidade entre esses dois, mais o peso desse cara sozinho que está no outro prato da balança. Tá aí. Esse cara vai equilibrar esse outro do lado de cá. Quanto que variou o peso daqui para cá, de Q1 para Q2? Delta Q é Q2 menos Q1. É G Eminho Emão sobre R quadrado, mais mg, menos o Q1, que é mg. Corta, corta. O delta Q, a variação de massa daqui para cá, ou de peso daqui para cá, foi a força gravitacional. G Emão Eminho R quadrado entre esses dois. Esse cara ele mediu aqui, faz a diferença, isso aqui é medido. Emão Eminho sobre R quadrado ele conhece, ele calcula o valor de G. G vai ser a diferença dos contrapesos que ele colocou nas duas balanças, vezes essa distância ao quadrado, multiplicado por essa massa, vezes essa massa aqui. Ó. E assim, Joly consegue medir a constante da gravitação de Newton, consegue medir a massa da Terra e a densidade da Terra também. Joly mediu essa constante G como sendo de 6,465 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Mas depois vieram outros. E a densidade da Terra que Joly mediu foi de 5,69 gramas por centímetro cúbico. Depois veio o físico John Point. Em 1892, ele mediu a densidade da Terra em 5,49 gramas por centímetro cúbico. Só finalizar esse pedacinho aqui, tá, pessoal? Depois veio Charles Vernon Boyce, 1895, mediu a densidade em 5,527 gramas por centímetro cúbico. Depois Eötvös e Brown, em 1896, mediram a densidade da Terra
em 5,527 gramas por centímetro cúbico. Richards e Menzel, em 1898, mediram a densidade da Terra em 5,505 gramas por centímetro cúbico. Paul Hale, em 1930, já pouco tempo atrás, 90 anos atrás, mediu a densidade da Terra em 5,517 gramas por centímetro cúbico. Joseph Zaradnicek, tá? Aqui pode ser com T também a pronúncia, é tcheco, né? Em 1933, ele mediu a densidade da Terra em 5,528 gramas por centímetro cúbico. Hale e Shirzanovsky, em 1942, mediu a densidade da Terra em 5,514 gramas por centímetro cúbico. E para cada medida dessa, você vai aprimorando o valor de G. O valor de G atual é de 6,674184, 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, que é equivalente a metro cúbico, quilograma menos 1, segundo a menos 2. Esta é a medida mais atual de G, tá? Publicada por Tim Lee e equipe, um trabalho publicado na Nature de 2018. O trabalho chama-se Measurement of the Gravitational Constant Using Two Independent Methods, ou seja, métodos da constante gravitacional usando medidas da constante gravitacional usando dois métodos independentes. Esse é o trabalho mais recente que nós temos da medida da constante da gravitação universal, medida com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos. 7 algarismos significativos. Tá aí. Foi assim que essa constante foi sendo aprimorada. Precisava-se tirar a densidade da Terra para poder calculá-la. Mas o método de Joly e o método de Cavendish permite calcular G mesmo sem precisar calcular a densidade da Terra. Tá? Bom, eu vou parar por aqui. Professor, próxima aula, pois não? Quando eu tenho uma balança de equilíbrio, quer dizer que eu estou sem gravidade dos dois lados, hein? Não. Quando você está com uma balança em equilíbrio, você está dizendo que a força que puxa um prato da balança para baixo é exatamente igual à força que age no outro prato da balança para baixo. Ou seja, em cada prato, a força agindo é exatamente igual. É isso que você garante. É isso que eu garanto. É isso que você garante. Então, quando você tem uma condição de equilíbrio, assim, você tem uma balança aqui de dois pratos. Quando isso aqui está em equilíbrio, quer dizer, a força que puxa esse prato para baixo, vou chamar de F1. E a força que puxa esse prato para baixo, vou chamar de F2. Quando está em equilíbrio, eu garanto que F1 é igual a F2. Mas eu tenho uma normal aí. Tem. Puxando o centro da Terra. Não, a normal está aqui no prato da balança. Sim, mas é isso. A normal age no corpo que está aqui. Tá? A normal age, tá? Age no corpo que está aqui. E a força da gravidade também age no corpo para baixo. Então você tem duas forças agindo nesse corpo. A força da gravidade que puxa o corpo para baixo e a normal que age no corpo para cima. Problema, como isso aqui é solto, é giratório, qualquer coisa que você colocar, que se você deixar, qualquer força que você ponha mais aqui, você vai gerar um torque para cá. Então esse prato tende a pender para um lado. Para equilibrá-lo, você tem que aplicar uma força igual do outro prato para poder manter o equilíbrio. Então essa é a garantia que a gente tem. As forças que agem nos dois pratos têm que ser exatamente a mesma. Eu sei que é bem idiota. Mas eles calculavam esses dados, pensando que tinha uma força gravitacional puxando o centro? Sim, era isso que eles estavam medindo, né? Newton já não tinha mostrado que a força gravitacional puxava para o centro? Antes deles.
Então, eles vieram depois de Newton. Oi? Quando eles aproximavam um corpo grande com um corpo pequeno, via aquela variação. Pequenininha. Eles calculavam essa força que está puxando o centro da Terra também. Veja, o que eles faziam, a análise deles era essa aqui, ó. Vamos pensar numa balança de torção assim, pequena aqui. Porque eu tenho um corpo pequeno, não tenho? E aqui eu vou aproximar um corpo grande. Sim, eles não vão se atrair? Mas a Terra também não puxa eles? Então a Terra puxa esse cara para baixo, certo? Mas a Terra também puxa esse para baixo. Sim, para tuas forças. Porém, o que interessa são essas forças aqui. Então o efeito da Terra age nos dois da mesma maneira. Então, o que você vai medir não é o quanto que essa balança inclina para baixo, mas é o quanto ela inclina em direção ao outro corpo. Então você vai medir coisas diferentes ali. E a Terra agindo em todos os corpos da mesma forma, o efeito dela, de certa forma, se cancela. Se anula, exatamente. Então aí sobra só o que você está medindo. Tá. Não, eu estava pensando, mas tudo bem, professor. Certo? Compreendeu? Certo. Não vai tornar a aula muito cansativa. Deixa eu só fechar a tela aqui, só um momento. Então a gente continua vendo isso na nossa próxima aula, pessoal.